Gente, como é interessante voltar aqui, né? Esse prédio aqui, ó, vocês estão vendo? Tá vendo? Esse prédio é o primeiro prédio que eu trabalhei nessa universidade. Eu ainda antes de ser professora, eu trabalhei na School of World Studies e foi justamente aí nesse prédio o meu primeiro trabalho antes de virar professora da universidade. Eu estou dentro do campus da VCU, é um campus muito lindo, um monte de recordação boa desse lugar, né? Um monte de amigos que foram feitos aqui. Então, assim, é muito legal estar de volta nesse lugar, né? Um lugar que marcou minha vida, foi onde eu formei e é onde depois eu dei aula. E é lógico, como todo imigrante, né? Todo mundo que vem, estuda, sabe que eu falo tem um monte de recordações boas, mas também tem um monte de recordações que foram muito difíceis, né? Foram recordações em que, nossa, muito sofrimento para chegar, né, a formar, para chegar onde a gente chegou, dando aula e tudo. Mas essa era uma rua e todo dia eu passava por ela, né? Então, assim, muito legal estar aqui revivendo isso, vendo tudo isso, né? Delícia. Muito sofrimento, mas muita conquista e muita coisa boa, muita memória boa. Saber se conhecer e saber onde a gente pode chegar, né? Se eu posso, as pessoas podem, todos nós podemos, porque temos esse potencial. Aqui é meu caminho da roça todos os dias, quando eu morava aqui, ó. Tá vendo? Ali na frente é a biblioteca. Aqui era o meu prédio. Quando eu comecei a dar aula, meu escritório, né, de professora, era aqui nesse prédio. Foi aqui nesse prédio. E o laboratório de línguas também era aqui. Então era um lugar que eu estava sempre passando por aqui. Esse era o prédio. Ali na frente é a biblioteca. E aqui é o refeitório da universidade. Então isso aqui era praticamente meu caminho da roça. Era muito legal. Muito choro, muita coisa boa. Muita coisa difícil, mas muita conquista novamente. Gente, agora é o prédio aonde eu vivia. Melhor fase da minha vida aqui foi exatamente nesse prédio aqui, ó. Nesse prédio, eu morava aqui. Esse prédio foi um prédio, assim, foi muito interessante, que o primeiro dia que eu passei nessa rua, quando eu cheguei em Richmond, quando uma das primeiras vezes, quando eu cheguei aqui, eu passei nessa rua, olhei exatamente nesse prédio e pensei assim, nossa, eu queria tanto morar aqui. Essa é uma avenida muito pequenininha, que está dentro do campus e que é de preservação histórica. E você acredita que não muito tempo depois de ter passado por muitas dificuldades, aqui é exatamente onde eu morei. Fiz o meu mestrado todo morando aqui. Vocês me viram, né, colocar que nós, né, num dos primeiros stories que eu fiz hoje, eu digo nós porque principalmente quando você é aluno internacional numa universidade, você acaba fazendo amizade com outros alunos internacionais. Eu falo que a gente sofre juntos, né? Mas a gente conquista juntos. Inclusive hoje eu estou visitando uma amiga aqui, que mora aqui, e que é dessa época, né? Que, nossa, nós sofremos juntos, ajudamos umas às outras e estamos aqui e vencemos. É muito bom poder, principalmente enquanto psicoterapeuta, ver que não só eu, mas muitas outras pessoas, né, se exercem, se conhecem, se arriscam e usam todo o seu potencial e vencem, né? Que coisa boa. Gente, as pessoas perguntam, né? Márcia, você deve ser muito rica. Márcia, você deve ter sido aluna A na escola. Não, nem fui aluna A e nem sou muito rica. Aliás, não sou rica de jeito nenhum. Bom, gente, eu vou falar que nem minha avó falava. Sou rica da graça de Deus. E se você me perguntar o que te fez, né, passar por tudo isso,
que te fez chegar onde você chegou? Na verdade, eu cheguei aonde que eu cheguei, determinação, coragem, fé. Fé é o grande ponto. Coisas foram difíceis, mas eu não desisti. Eu sabia do que eu queria, eu sabia o que eu estava fazendo, eu me conhecia e sabia que esse era o meu sonho para estar fazendo, continuando fazendo, que eu era psicoterapeuta no Brasil também, para fazer aqui nos Estados Unidos. Então, fé foi algo que realmente me ajudou. Olha a história da casa que eu falei, do apartamento. Gente, esse apartamento que eu morei foi uma questão de fé. Eu olhei, me deu um sentimento tão que eu queria muito, sabe? E Deus foi abrindo as portas, as coisas foram acontecendo, e foram acontecendo de uma forma ruim, ao meu ver, tá? E aconteceu e cheguei aqui. E uma outra coisa que eu gostaria, que hoje para mim está sendo muito emocional, muito emotivo, eu tenho um monte de amigas vendo histórias e me mandando mensagens, chorando, porque elas viram a minha vida aqui. Bom, foi muito difícil. Vou colocar no próximo Stories. Bom, prometo que é o último mesmo, agora é o último de verdade. Foi muito difícil, muito, mas muito difícil mesmo. E eu lembro na época, algumas pessoas falavam comigo assim, você é inteligente, né? E eu pensava, não, eu devo ser louca pra estar fazendo o que eu tô fazendo. Porque foi muito choro, foi muita dificuldade, mas muita gente que me apoiou, né? Na época, as pessoas que estavam, né, na minha vida, na época do meu mestrado, foram fundamentais. Bom, naquela época, antes de entrar no mestrado, eu tive uma situação de vida que foi a mais difícil da minha vida. E eu lembro que algumas pessoas falaram, quando você chegar lá na frente, você vai olhar para trás e vai dizer que compensou. Bom, gente, eu acho que aí sim é uma questão de emoção. Próximo. Eu fiquei por muitos anos falando que não compensou. Hoje, exatamente hoje, fazendo esses stories, passando por esses lugares, dirigindo o carro da minha amiga, que a gente tem história em relação a carro também, que eu parei e falei, não, peraí, chegou o dia, gente. Sinceramente, quem me conhece de perto sabe tudo que eu passei para chegar aqui. E eu nunca achei que fosse chegar o dia que eu falei, que eu iria falar. Infelizmente, por tudo que eu passei, foi muito doloroso. Mas eu te falo, compensou eu ser persistente. Compensou eu ter fé. Compensou eu ter continuado. Assim, super. Obrigada.